era uma festividade ali no templo, sede Presidente Prudente, e a minha esposa não estaria presente naquele dia. E eu disse para ela assim: Zilda, Deus vai falar comigo hoje por intermédio do pastor Raul. Ela falou: mas faz tempo que ele não veio aqui. Eu falei: não, mas se ele falou comigo, como ele sempre fala, ele vai estar hoje de manhã. E então você liga o rádio, porque a mensagem que Deus entregar para mim é para você também. E ela ficou atenta. Naquele dia Deus usou poderosamente o pastor Raul, naquela manhã, e até hoje eu não me esqueço. Eu quero dizer aos irmãos que se traduz para nós um motivo de grande satisfação e honra estar convosco nesta noite. Só o fato de estarmos participando já é uma honra. Se Deus, pela sua misericórdia, graça e bondade, como tem feito em algumas ocasiões, nos usar como instrumento nas suas mãos, maior a glória ainda para o seu santo nome. Mas de qualquer forma, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao meu companheiro, o pastor Levinho Batista, e algumas ocasiões que minha esposa não pode estar comigo, ele sempre tem me acompanhado, e nós temos viajado um pouquinho pregando a palavra de Deus, e esta é mais uma oportunidade na qual nós estamos juntos. Eu quero ler convosco o versículo proposto para esta festa da mocidade, adolescentes, no capítulo 3, versículo 28 do livro de Daniel, onde encontramos: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e enviou seu anjo e livrou seus servos e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Caros irmãos, nós observamos aqui um gesto de adoração, de reconhecimento da grandeza, da soberania de Deus, que teve a sua consequência, o seu contágio, que veio afetar ou veio atingir todo o Império Babilônio ou babilônico, por meio de um decreto daquele rei Nabucodonosor. Uma vez que tínhamos ali um governo autoritário, nós tínhamos ali a obediência devida àquele homem, e por isso todos tiveram que reconhecer o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu prefiro chamar de Ananias, Misael e Azarias, uma vez que os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam em honra aos deuses da Babilônia. E os nomes El, Arias, todos esses nomes estão relacionados à glória do nosso Deus Jeová. Nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, pelo seu poder e pela sua glória, essas coisas que dele emanam, ele estabeleceu um decreto no universo. E esse decreto chama-se o decreto da adoração. O decreto da adoração estabelecido por Deus, ele é para abranger, ou foi para abranger, todas as criaturas animadas e inanimadas. As criaturas animadas são aquelas que possuem organização celular, ou seja, aquelas que possuem células vivas. Então elas têm metabolismo, elas crescem, elas se adaptam ao meio e também elas possuem sensibilidade, elas são sensíveis ao toque, elas possuem estímulos. Esses são os seres animados. Nós estamos aqui falando com seres animados.
reação a estímulos e nem tem metabolismo. Mas o que nos chama a atenção é que no universo, o decreto de Deus para a adoração é um decreto tão forte que ele veio para abranger até mesmo os seres inanimados. Lembra-nos da fé que um homem teve e pregou a respeito dessa fé. Nós encontramos lá no capítulo 3 e o versículo 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, quando João Batista estava pregando ali no deserto da Judéia. Aquele povo incrédulo, aquele grupo de pessoas composto por saduceus, fariseus, herodianos, eles não criam na palavra, mas ao mesmo tempo se intitulavam a si mesmos como filhos de Abraão. Chama-nos a atenção quando João Batista, pregando a palavra para eles, ele disse assim, que eles se chamavam filhos de Abraão, mas eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. A fé que João Batista tinha era uma fé tão grande que ele cria nesse decreto que impera no universo, que até as coisas inanimadas, compostas por átomos, uma pedra muda, uma pedra inerte no lugar. Se Deus quiser, Deus usa uma pedra para falar com você. Quando Deus quer falar com o homem, quando Deus quer bradar a sua voz no universo, não há obstáculo que possa impedir a voz do nosso Deus de pronunciar o seu dito para o seu povo. É interessante que só hoje, com a evolução da ciência, os homens têm descoberto que as estrelas cantam, que os objetos inanimados também têm grande importância no universo. Mas já naquela época, antes do nascimento ali, ou digamos, na época de Jesus, já estava João Batista pregando. E se Deus quisesse, ele faria aquelas pedras louvar o seu nome. Não foi isso que ocorreu quando aquela multidão entrava em Jerusalém e eles clamavam, Hoshiana, ou Hosana, salve por favor. E os fariseus disseram, Senhor, tu não estás vendo que os teus discípulos estão
coração. Quem se endureceu contra ele teve paz. Mas aqui nós somos seres animados, seres que não estão aqui para se endurecer contra Deus, mas para nos curvar, como ali Sadraque, Mesaque e Abednego, e falar que eu quero adorar somente ao Deus verdadeiro, porque Ele demanda todo o poder. Mas o universo constantemente está adorando a Deus. Esses seres compostos apenas por átomos, que não têm células organizadas, esses seres estão louvando a Deus. Aí consiste uma verdadeira adoração. Nós tivemos no ano 1006, uma grande explosão de uma estrela. A explosão dessa estrela foi tão forte, ela estava a 7.000 anos-luz da Terra. Se nós pegarmos o ano-luz, é a distância que a luz percorre em um ano viajando no espaço. Ela percorreria a uma velocidade de 317 mil quilômetros por segundo. Ela vai viajar uma distância de 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Agora você pega 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros e multiplica por 7. É a distância que estava essa estrela. Na explosão que ela teve a capacidade de iluminar a Terra, um quarto da iluminação do dia. Era possível se uma pessoa estivesse com um livro no momento que ela explodiu, naquele relâmpago que teve, a pessoa conseguia ler algumas letras do livro, embora foi muito rápido. Os cientistas descobriram que é isso, irmãos. É um ser louvando e glorificando o nome de Deus. É um ser dando glória ao nome de Deus. É um ser adorando o seu santo nome. Não vai muito longe de nós. Agora no ano de 2008, no dia 19 de março de 2008, o universo registrou a maior explosão desde que a humanidade tem conhecimento de explosão no universo. E a ciência registrou. Mas aí já não era 7 anos-luz de distância da Terra. Já estava essa estrela a 7 bilhões e 500 milhões de anos-luz da Terra. E ela teve uma explosão tão violenta que a explosão dessa estrela superou a luz de todas as estrelas que tem na nossa galáxia. Os cientistas ficaram pasmados. Naquela época, no ano de 2008, eu acreditava assim, porque Jesus falou que era sinais do sol, na lua, nas estrelas. Eu falei, é um sinal da volta de Jesus. E pode ser realmente, pode ser um sinal da volta de Jesus. Porque a humanidade, os cientistas, o mundo científico, eles disseram jamais ouvimos falar tal coisa. Mas não foi perceptível da Terra, por causa da distância, 7 bilhões e 500 milhões de anos-luz, essa explosão. O que é isso? Por que ocorrem essas coisas? Cada estrela dessa, quando explode, elas criam uma outra estrela, chamada de supernova. Recentemente nós passamos aqui por o que chamamos de sufrágio universal, a eleição em todo o nosso Brasil para prefeitos e vereadores das cidades. E aqueles que ganharam, as equipes festejaram, soltaram fogos. Mas então o que significa?
veio aquela estrela caminhando em direção a Belém da Judéia. Hoje os cientistas estudam e dizem assim: foi um alinhamento entre o planeta Júpiter e o planeta Saturno. Eles se aproximaram tanto e alinharam tanto por causa daquela nuvem de gás que veio do planeta Saturno. Aquilo produziu uma luminosidade muito grande no céu. Não importa o que foi, eu quero te dizer que esse Deus grande falou: vai lá, Júpiter, vai lá, Saturno, adore o Deus, adore o Deus. Deus tem que ser adorado. Deus tem que ser adorado. Quão grande é meu Deus! Todos conhecem aquela afirmação, aquela frase que diz assim: não mostre os seus problemas para Deus, mostre Deus para os seus problemas. Será que nós temos essa fé de dizer quão grande é o nosso Deus? Irmãos, o nosso Deus está acima de tudo. O nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. O problema é que muitas vezes a fé nos falta. Quando a fé me falta, eu me lembro daquele hino: se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descanse em paz. Ora, se a fé me falta no aperto e eu confio na promessa, é porque eu tenho fé que Deus falou. E o Deus que falou, Ele vai cumprir na sua vida. Descanse em paz na promessa de Deus. Eu lembro de uma certa ocasião que eu fiz um concurso, mas eu tinha sonhado que eu ia passar naquele concurso, e eu contei para todo mundo no quartel que eu ia passar no concurso. Eu era bem fervoroso assim eu não sei se era uma questão fervoroso ou era mais como que eu poderia me expressar para dizer isso aí. Eu falava tudo que Deus me mostrava, tudo que eu acreditava, e eu falei: eu vou passar nesse concurso. Aí a pessoa perguntou para mim: o sargento, mas como que você sabe que você vai passar? Eu falei: porque o Deus que eu sirvo mostrou para mim. Eu tinha pouco tempo de crente. Aí ele falou assim: então vamos aguardar, o que vai mandar é o resultado das provas. Eu falei: tá bom. Chegando no dia, eu estava ali em forma com alguns soldados, eu estava no meio. Chegou o sargento e o capitão. E o sargento falou: atenção, as pessoas que passaram no concurso, eu vou divulgar os nomes e vocês se retirem, porque vocês não pertencem mais a esse quartel. Vocês vão para uma escola, parabéns para vocês. Aí chamou os 3 que passaram, mas não chamou meu nome. Aí eu fiquei ali, o sargento olhou para mim, começou a dar risada de mim e falei: Jesus, e agora? O senhor falou comigo, eu acredito no senhor. E o que vai acontecer? Eu falei: você está brincando comigo, eu passei, mas ele não está chamando. Eu falei: dá uma lição. Não, mas eu não passei mesmo. Aí eu falei: e agora? Quando eu estava lá no meu posto de serviço, aquele sargento passou e falou assim: cadê o teu Deus? Você não falou que o teu Deus fala com você? Eu falei: falou. Mas você não falou que o teu Deus falou com você? Eu falei: falou. Mas você não passou? Eu falei: passei. Aí ele falou: quando você passou, o pessoal já foi para a escola, o pessoal já está tudo lá, como que você passou? Eu falei: mas eu passei também. Irmão, já que você, quando você acreditar em Deus, permaneça no crédito, mesmo que não deu certo, eu não acreditando. Não, mas não passou, mas eu passei. Mas eu passei, você passou, porque você está falando segundo a sua fé. Aí o sargento disse assim: mas escuta, rapaz, o resultado é tudo por computador. Eu falei para o sargento assim: quem fez o computador? Ele falou: foi o homem. Eu falei: quem fez o homem? Ele falou: não sei, vocês dizem que foi Deus. Eu falei: foi Deus. É muito mais difícil fazer um homem do que o computador. Se o homem criou o computador é um subproduto do homem. Para fazer o homem que é o problema. Então Deus que muda o coração do homem vai ter um novo computador, e eu passei. Aquele homem deu uma gargalhada tão grande que até hoje eu não me esqueço. Ele saiu daquela muralha dando uma risada, uma gargalhada tão grande que eu diminuí. Eu virei inferno e falei: pronto, agora sim. E terminou o meu plantão. Aquele dia eu fui embora para casa. 2 dias depois eu voltei para o plantão. Quando eu voltei para o plantão, estava o mesmo sargento e o mesmo capitão. E nós estávamos todos ali. E eu triste. Mas aquele sargento olhou para mim e falou: soldado Soares, entrega as suas coisas desse quartel,
Deus, nas profundidades das águas. Irmãos, os mares, os átomos, as moléculas de água em movimento causam terror para qualquer embarcação, mas elas estão apenas adorando a Deus. Só existe um que tem autoridade para parar, é aquele que levantou a mão e disse: aquieta-te mesmo, acalma-te. Enquanto eu e você fechamos a boca, o mar vai rugindo. Enquanto eu e você fechamos a boca, as estrelas vão explodindo, a jumenta vai falando, as pedras vão dançando. Mas quando você abrir a boca, Deus vai falar: para a pedra, para lá, que agora eu quero receber a adoração do meu servo, a adoração da minha serva, adora a Deus. Aleluia! Adoração subindo aqui nesta noite. Eu estou vendo a adoração subindo ao céu nesta noite. Você está adorando o Espírito. Deus está recebendo a tua adoração. Você está recebendo um sinal da parte de Deus. Ele vai te mostrar quão grande é o nosso Deus. E que nesse congresso Ele determinou data, palavra e tudo para que falasse contigo. Aleluia! Criaturas inanimadas servindo e adorando ao Criador. Voltemos agora para as criaturas animadas. Nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Abraão segue com Isaac em direção a um dos montes lá em Moriá. E ele diz assim para os servos: ficai aqui, enquanto eu e o rapaz subimos o monte. Porque subiremos e adoraremos e depois voltaremos. Adoração de Abraão tinha duas coisas: disposição e entrega. Eu acho muito bonita aquela palavra de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, aquela palavra da oferta, versículo 8 ali adiante. Cada um contribua segundo propôs. Eu propus. Quem você propôs? Propôs no seu coração, não por tristeza nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se refere à adoração também. Adoração não é propositura. Sabe de uma coisa? Eu vou adorar a Deus agora. Paulo e Silas estavam lá em Filipos, à meia-noite. Paulo olhou para Silas e eles pensaram: o que vamos fazer? Eu tenho um propósito. Será que você concorda? Paulo, eu tinha o mesmo propósito, mas eu achei até pesado falar para você, porque olha como as suas costas estão ensanguentadas. Olha, eu também não vou dar nesse tempo, mas por incrível que pareça, o seu propósito é o mesmo meu, é do Espírito. Vamos louvar a Deus. E o céu se abriu, houve um terremoto e Deus operou através da adoração. Opositura e entrega. Subirei, adorarei. Nesta adoração já estava implícita a verdade de que ele entregaria Isaac. Era uma adoração verdadeira. Mas quando ele levantou do terra, o anjo bradou dos altos céus: não estenda tuas mãos para matá-lo, porque agora eu sei, permita-me parafrasear, agora eu sei que você é um adorador. Agora eu reconheço que são os adoradores. O meu pai procura para se mais adoradores que o adorem em espírito e verdade. Aleluia! Temos um outro exemplo, ali no capítulo 24 de Êxodo. Moisés recebe uma ordem de Deus: Moisés, chama Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e subam ao monte, mas eles ficarão de longe, somente você se aproximará. Por que Deus determinou que somente Moisés se aproximaria naquela adoração? Porque aquela adoração ela tinha um significado especial. Primeiro, Moisés já tinha se constituído um adorador lá atrás, quando ele subiu o Sinai, lá no capítulo 3 de Êxodo, e o anjo falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. E Moisés caiu por terra e adorou a Deus, porque quando Moisés colocou a mão no peito,
ele adorou a Deus. Moisés era um homem experimentado em adorar a Deus. Então Deus falou: eu quero só adorador perto de mim. Como você já é adorador, os outros não conhecem, eles vão ficar com medo. Muitas vezes começamos a adorar a Deus e o vento começa a soprar. Aí você pensa: agora vai arrancar minha casa, agora vai acabar com tudo. Aí você lembra daquela expressão que os incrédulos dizem, os incrédulos, não os crentes, os incrédulos, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Eu acho que eu vou parar de orar. Eu comecei a orar e as coisas começaram a piorar. Parece que o diabo se enfureceu. E o nosso vento aqui está formado as pedras. Quanto mais ele sopra, mais as pedras vão se desgastando. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Adora a Deus! Adora a Deus, 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 adora a Deus. Tinha um homem que subia todos os anos com a sua família e ele ia para Siló, onde estava lá a tenda, e ele ia para adorar o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. Eu acho tão bonita essa palavra, Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós não temos ideia da porção de homens e seres animados e inanimados que estão à disposição de Deus, no seu exército. E Deus usa o que eles quiserem. Tudo é disposição. O exército de Deus é coisa linda. Você acha bonito o exército desfilando? Os cantores da Força Aérea, os submarinos. Você acha bonito? Imagina o exército celestial. O exército do Pai das Luzes. Aleluia! Quando aquele homem assim gritou: homem de Deus, eles nos cercaram. Olha o arraial dos filhos. A Bíblia não diz que Eliseu pediu para Deus matar o seu exército. Ele já tinha consciência de que aquele exército estava ali. Ele apenas orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Até que o jovem gritou: meu Senhor, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha os cavalos de fogo, a casa de fogo, adora a Deus. Aleluia! Esses jovens da Babilônia, irmãos, eles foram educados. Os seres animados, a adoração de um ser animado, que inclui nós, ela é baseada no conhecimento. É por isso que a Bíblia é cheia de advertências quanto ao conhecimento. Lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como a alma será a sua saída, porque Ele fez a ferida e Ele mesmo sarará. Ele nos levantará, nos ressuscitará e nós viveremos diante dele no terceiro dia. O nosso Deus, ele tem que ser conhecido. Quem conhece a Deus, adora a Deus. Quando nós observamos também, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como pelos tempos eternos. A adoração de um ser animado, ela tem a sua base no conhecimento. Mas a adoração de um ser animado, ela não é uma adoração isolada. O segredo da adoração está exatamente nisso. Aqueles jovens da Babilônia, ou que estavam na Babilônia, eles sabiam muito bem disso. Sadraque, Mesaque e Abednego, o Misael, Ananias e Azarias, eles foram educados na época do rei Josias. O rei Josias foi um dos reis que aboliu a idolatria de Israel. Buscou o livro da lei do Senhor. Os sacerdotes leram a lei. O povo foi instruído. O povo de Deus instruído é um povo preparado para adorar a Deus, porque eles sabem que Deus merece. Mas quando a pessoa não é instruída nos caminhos do Senhor, nunca ela vai adorar a Deus. Quando as pessoas
cordeiro, de tomar o livro daquele que está sentado no trono e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus povos de todas as tribos, nações e línguas, e os fizeste para Deus reis e sacerdotes. E a Bíblia diz assim: quando os 4 animais adoraram, os 24 anciãos começaram a cantar. Quando os 24 anciãos começaram a cantar, no versículo 9 ao versículo 11, já aparece assim: aí milhões de anjos começaram a cantar depois dos anciãos. E depois que esses milhões de anjos começaram a cantar, aí a Bíblia diz assim, aí no versículo 11, aí todo ser que está no céu, embaixo do céu, em cima da terra, embaixo da terra, começaram a louvar: digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro que foi morto, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro que foi morto. O que acontece? Uma sincronia, começa essa sincronia para você, e a Bíblia diz que quando a terra toda louvava a Deus, os 4 animais respondiam. Aí eu fico sem entender, eu falei: peraí, começou pelos 4 animais, contagiou os 24 anciãos, agora já contagiou milhões e milhões de anjos, agora contagiou toda a terra, e quando a terra canta, os 4 animais respondem. Então, para os 4 animais responderem em volta do trono, precisa ter adoração do verdadeiro adorador. Começa por você, por mais que seja difícil a situação, canta nas noites tristes, meu Deus. Deixa a voz cantar esse hino, canta no sol, na luz, canta na noite triste, abre a tua boca, canta como a propina, aquele pássaro do inferno, louve a Deus, adore Deus, e saia renovado. Meu Deus. Aquele hino 302, eu acho bonito aquela segunda estrofe: se o hino cantado puderes nas horas de grande aflição, se tu puderes, é condicional, você pode cantar nas horas de grande aflição. Eu cantei uma vez na minha vida, a maior aflição da minha história, cantei 3 hinos. 3 hinos eu cantei quando o corpo da minha filha de 18 anos estava sendo colocado na tumba no cemitério. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi todos os meus amigos que eram do corpo de bombeiros, estavam todos ali. Eu olhei para os irmãos da igreja, ninguém cantava. Eu acho que eles olhavam para mim e pensavam assim: meu Deus, tanto que o pastor Marcos tem lutado na obra de Deus aqui, presidente Prudente, e Deus permitiu que isso acontecesse com ele. Mas eu, por outro lado, olhava para aquele povo todo e pensava: meu Deus, se uma abelha passar aqui agora, todo mundo vai escutar o tiritar das asas da abelha, porque ninguém louva, e o meu Deus merece, porque o que
não mereço isso que ele está fazendo. Se eles tivessem conhecimento, eles soubessem que essa prova é para o próprio bem dele. E o que eu vou fazer na vida dele, ele não esperaria nem cumprir a profecia, já começaria a cantar agora.